No vídeo de hoje a gente vai falar sobre jejum. Eu quero falar sobre esse tema de uma forma bem simples, bem objetiva e bem humanizada também, se é que nós podemos dizer assim, visto que jejum é uma prática totalmente espiritual. Mas nesse vídeo eu quero contar a minha experiência pessoal com o jejum durante toda a minha caminhada cristã. Mas antes de tudo, a gente precisa falar sobre o que as pessoas pensam acerca do jejum. Muitas pessoas têm muitas dúvidas de como fazer o jejum, o que é um jejum, né, podemos dizer assim. E a gente sabe que na Bíblia Sagrada nós tivemos vários exemplos de como fazer o jejum, de tipos de jejum e quais as causas, né, que esse jejum estava envolvido. Por exemplo, a gente pode, quando se fala de jejum, a gente lembra de Daniel, que jejuou 21 dias. E esses dias eu estava lembrando esses dias eu descobri que o jejum de Daniel era com legumes, né, podemos dizer assim, porque até então eu achava que era 21 dias mesmo, nesse jejum tradicional que a gente costuma fazer. Mas não, foi um jejum diferenciado. Quando nós falamos de jejum, a gente lembra também de Esté, que fez um jejum em prol do seu povo. A gente tem muitos outros exemplos na Bíblia Sagrada. Um dos mais falados também é o jejum do nosso Senhor Jesus Cristo, que ficou 40 dias e 40 noites. Algumas pessoas vão dizer que pelo fato de ele ter entregado o seu jejum e sentir fome, ele sentiu fome, então as pessoas dizem que foi um jejum, os estudiosos dizem, e eu acredito assim dessa forma também, que foi um jejum somente de comida, né? Que Jesus bebeu água. A gente entende assim, né, por tabela. E eu acredito, até porque o nosso corpo, se eu não me engano, ele aguenta ficar até 5 dias sem água. Sem comida a gente até aguenta, agora sem água é muito difícil. E tem até um dizer que diz assim, né, que o jejum geralmente ele é a retenção de alimento, assim de alimento, né? Assim a gente aprendeu. Mas água é elemento. Então já fica até uma dica para você que está começando agora a fazer jejum. Água é elemento, ou seja, é algo crucial, podemos dizer assim, para que a gente fique de pé, né? Mas trazendo para os nossos dias, as pessoas costumam dizer que o jejum é ficar sem comida, né? É você se abster de comida. Mas muitas outras pessoas fazem outros tipos de jejum. O intuito desse vídeo não é ensinar você a fazer jejum, porque eu acredito que tem vários vídeos aqui no YouTube que tratam sobre esse assunto de uma forma bem mais precisa, e trazem até estudos científicos, algo relacionado ao seu corpo. Não, o intuito desse vídeo é falar sobre a minha experiência pessoal, tá bom? E também explicar o contexto que envolve esse tema que é jejum. Mas nesses últimos tempos, muitas pessoas não jejuam só na questão do alimento, tá? Muitas pessoas jejuam com comidas, né, que gostam, comidas específicas. Tem gente que faz jejum de internet, por exemplo, porque na verdade o jejum é você se abster daquilo que a tua carne grita, daquilo que a tua carne gosta. Então, partindo desse princípio, se você for analisar nessa questão de satisfação da carne, porque a gente sabe que o jejum ele enfraquece a sua carne. Então tem muitas coisas que enfraquece, que fortalece, podemos dizer assim, a carne, fora o alimento. Então eu acredito que é válido sim, até porque eu acredito que Deus ele recebe a intenção do nosso coração. Inclusive você pode até estar fazendo o jejum, mas Jesus ele condenou a prática de você fazer algo para mostrar para as outras pessoas. Jesus disse que quando a gente for jejuar, a gente não tem que jejuar como os fariseus, né, que eram hipócritas, porque eles desfiguravam o seu rosto para mostrar que estavam jejuando,
né, para ganhar o crédito do povo. E Jesus diz: eis aí o seu galardão. Você já está recebendo o seu galardão. E nós que procuramos fazer um jejum, a gente precisa fazer da maneira correta, né? Porque Jesus diz que aquilo que você faz no secreto, o seu Pai lhe recompensará em público. Mas também eu acredito, partindo desse princípio da intenção do coração, que isso é uma linha muito fina, até porque Deus é Espírito. Então eu deixo essa conta para Deus. Eu acredito assim que se você contar para uma pessoa ou outra, você vai ter que contar, digamos, para sua esposa, ou você quer compartilhar com o seu amigo de oração, ou com o seu próprio pastor da igreja. Eu acredito que isso, dependendo da intenção do seu coração, eu acredito que isso, você não se encaixa nesse comportamento farisaico, podemos dizer assim. Mas vamos lá, eu tenho... me converti desde os meus 15 anos de idade, hoje eu tenho 30. Dei aí tive algumas recaídas, né, durante esse período, recaídas no sentido assim de me afastar da presença de Deus, mas voltei. E falando sobre esse tema de jejum, nunca foi assim algo tão forte, podemos dizer assim. A gente se atrela mais na questão de orar, a gente se atrela mais na questão de ler a Bíblia, congregar, mas às vezes o jejum ele fica um pouco de lado, porque o jejum ele abate, né, a nossa carne, e às vezes a gente quer algo que é confortável. Pelo menos esse é um pensamento pessoal meu. A gente procura fazer aquilo que é confortável, e eu acredito que dentro de tudo isso que eu falei, acredito que a oração também entra nesse quesito, mas o jejum é algo que de fato traz mais desconforto para nós, essa questão do jejum. Mas assim, o jejum que eu fazia era aquele jejum padrão, né, que era até meio-dia. Você abre ali de manhã, faz uma oração, apresenta a Deus, e quando é meio-dia você entrega. Nesses últimos tempos eu tenho mudado um pouco, eu tenho intensificado, e aqui nesse vídeo eu já quero deixar uma dica para você. Eu queria fazer aquele jejum assim que, nossa, vai chamar a atenção, vai passar 3 dias, 4 dias, uma semana. No início parece fácil, mas quando você está no campo de batalha é muito difícil. Então uma dica para você que está começando agora: começa devagar. Eu sei que a gente quer receber algo de Deus rápido, a gente quer resposta, a gente quer mostrar para Deus que a gente está ali, que a gente vai fazer. Mas lembra do que eu te falei: o Senhor Jesus, ele leva em consideração a intenção do teu coração. Ele já sabe que você quer fazer isso. Quando o anjo vai responder a Daniel, ele fala assim: Daniel, desde o primeiro dia que você propôs no seu coração esse propósito, eu já tinha recebido a sua oração, mas eu fui impedido. Então o Senhor, ele já sabe da intenção do teu coração. Então começa devagar, porque eu vi uma coisa num vídeo que chamou muito a minha atenção, e eu acredito que faz muito sentido, sem querer trazer muita misticidade. Mas o rapaz falou assim, que quando você faz um propósito grande e depois você não faz mais, pensa comigo, quando você está fazendo um jejum, você vai chamar a atenção de Deus, correto? Mas você também vai chamar a atenção do inferno. Então, consequentemente, digamos, né, a gente subentende dessa forma. O demônio que te perseguia agora vai ser um demônio maior, porque você está fazendo coisas maiores. E aí, se de uma hora para outra você deixa de fazer isso, aquele carinha lá ainda está te seguindo. Então, consequentemente, acredito que você vai sofrer muito ataques, e você vai ficar vulnerável porque você não está mantendo constância, não está tendo constância naquilo que você estava fazendo. Então, isso marcou muito a minha mente. Eu falei, não, eu vou dar uma segurada, eu vou fazer algo gradativo. E uma coisa também que eu acredito que foi o Espírito Santo que falou comigo, porque o primeiro jejum que eu fiz foi um jejum até meio-dia. Depois eu fiz um outro morrendo até umas 4 horas da tarde. Só que agora eu já consegui fazer um jejum que eu consegui entregar ali para as 8 horas da noite, 7h30, 8 horas. Então, você percebe que o Espírito Santo, ele vai te chamando assim como uma corda, ele vai te puxando, e cada dia ele vai te levando para algo mais profundo, e você vai conseguindo, por incrível que pareça, você vai conseguindo. Então eu acabei de denunciar aqui, né,
a quantidade, né, o tempo que eu fiz aí de jejum. Primeiro eu fiz até meio-dia, depois eu fiz até às 16 horas, depois consegui até às 19 e pouquinho, quase 8 horas. Isso quer dizer que o meu próximo jejum vai ser de 24 horas. E eu acredito muito na força do Espírito Santo, que vai me ajudar a ir a níveis maiores. Então, para você que está começando agora, começa devagar. Eu tenho muito esse problema, assim, quando não é 8 é 80, e eu preciso mudar isso, porque isso não é sadio, tá? Se você tem esse comportamento, você está vendo esse vídeo e você tem esse comportamento, isso não é sadio. A gente precisa ter constância. A gente precisa ser firme e constante. A palavra do Senhor diz que a gente precisa ser firme e constante. Tá bom? Então, eu tenho aprendido isso com o Espírito Santo e tem sido muito interessante. E o Espírito Santo, ele tem revelado algumas coisas, tá bom? Vamos lá, uma dúvida. Quando que eu sei que é o Espírito Santo que está falando comigo? Quando o Espírito Santo, principalmente nós que estamos começando agora, uma das provas é que o Espírito Santo nunca vai te revelar algo contra a palavra, tá bom? Porque a palavra é Cristo e o Espírito Santo nunca vai combater contra Cristo, porque eles são um só, a Trindade. Tá? Então, quando Deus te dá uma visão, Deus te dá uma revelação, Deus te dá um direcionamento, você tem que fazer, ele vai te dar a estratégia e você vai lembrar do versículo bíblico. Toda a estratégia que o Espírito Santo te dá, toda a direção que ele te dá, ele vai fazer você lembrar também de um versículo bíblico que vai ir de encontro àquela instrução que ele está te dando. Tá bom? Se você tem essa dúvida, se você não ouviu o Espírito Santo de forma audível, a palavra vai ser a bússola, vai ser o teu norte, tá bom? Esse vídeo aqui é para pessoas que estão iniciando. Se você clicou aqui e você está iniciando, você quer começar a jejuar agora, a dica que eu vou dar para você: começa devagar, começa de forma paulatina, podemos dizer assim, para falar mais bonito. Começa fazendo um jejum ali, abre de manhã, se você não aguenta, faz até 10 horas, tá bom? Entrega o teu jejum. No outro dia, dá um intervalo de um dia, faz até meio-dia. Segura no meio-dia ali um tempo, vai fazendo até meio-dia, um dia sim, outro não. Depois você vai estendendo mais um pouquinho, entendeu? Aí depois você vai até um pouco mais e deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Aí, o motivo é algo bem pessoal, né? Tem pessoas que querem fazer jejum só para ter mais intimidade com Deus. Às vezes a gente sente, né, que a gente está um pouco carnal, a gente está muito no tutano. Qualquer coisa a gente fica com raiva. A gente está muito, como se diz assim, a Bíblia diz lá em Efésios que a gente não deve se envolver em parvoíces, em chocarrices. Se você for estudar isso aí, você vai ver que é aquele crente que está muito envolvido no entretenimento, ele ri de qualquer coisa, é só contando piada, é só contando coisas que não glorificam a Deus, tá bom? Então, quando a gente está muito assim no tutano, na carne, envolvido no pecado de lascívia, sabe, cobiçando, desejando, claro que a gente tem que tomar algumas atitudes práticas, mas olha só, o Espírito Santo falou para mim o seguinte, ó, que tem muita coisa que a gente não consegue fazer, não é porque você é ruim, mas é porque você está na carne. E estar na carne não está relacionado só a pecado. Carne é isso aqui, ó. Você come o que quer, você fala o que quer, você pensa o que quer. Então não tem como você tá vivendo num ambiente carnal e já pular para o espiritual. Tem uma discrepância muito grande. E o jejum é o que faz esse meio de campo. Ele faz aquela filtragem para que você possa fazer coisas espirituais, tá bom? Então, se você quer, esse aqui é mais uma dica para você. Se você quer fazer uma oração de 1 hora, digamos assim, se você quer fazer um evangelismo, se você quer assumir uma liderança, ou seja, você vai para o campo espiritual, faça um jejum. Faça um jejum que a tua carne ela vai ser minada, vai ser eliminada e você vai obter êxito naquilo que você quer fazer para Deus, tá bom? Estar na carne é uma coisa natural, tá bom? A gente associa muito carne a pecado. De certa forma a gente vai acarretando alguns pecados, mas carne às vezes está relacionado ao teu corpo, a fazer coisas naturais, tá bom?
Então não tem como o homem natural, às vezes, fazer coisas espirituais. Aí que entra o jejum. Então o Espírito Santo, inclusive, o Espírito Santo me deu essa dica nesse último jejum que eu fiz. Meu filho, todas as vezes que você quiser fazer algo espiritual, faça um jejum antes, porque aí você vai conseguir. Exemplo disso, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande, sei lá, de orar de madrugada. Você nunca vai orar de madrugada, meu amigo, comendo lanche, no tutano, fazendo as tuas próprias vontades, é muito difícil. Faz um jejum antes, você vai ver que você vai conseguir orar de madrugada, entendeu? Eu quero fazer você já reparou? Eu quero fazer um evangelismo, quero fazer algo assim para ganhar alma. Nunca dá certo, você nunca vai conseguir. Aí você coloca a culpa no diabo. É o diabo que está me impedindo de fazer isso aqui. É o diabo que está... Não, é a tua carne. Porque quando chega na hora de você dar luz ao projeto, ao plano, o plano é até de Deus, o projeto é até de Deus. Mas você está na carne, você está no natural. Quando chega o dia de você orar, você não ora. Quando chega o dia de mandar mensagem, você não manda mensagem. Quando chega o dia de você projetar, sentar, não dá certo, porque você está no natural. Você que é pregador, eu quero pregar, Deus não está me usando, não está acontecendo nada. Não é porque você está na carne. Carne não é pecado, carne é naturalidade. Quando chega a hora de ler a Bíblia, você vai assistir uma série. Quando chega a hora de fazer o sermão, o esboço, você vai fazer outra coisa, entretenimento, entendeu? Então o jejum ele serve para isso, tá bom? Então a gente precisa entender que a gente precisa fazer as coisas básicas, tá bom? As coisas básicas, mas às vezes a falta de jejum não nos permite fazer as coisas básicas, tá bom? E só assim, quando a gente cumpre princípio, a gente entende que Deus aí nos abençoa. Tá bom? Então esse tema aqui é sobre jejum. Recapitulando, comece devagar, comece de forma gradativa. Outra coisa que nós aprendemos é que se eu quiser fazer algo espiritual, eu preciso começar com o jejum para que ele possa fazer essa filtragem aí da minha carne. Eu espero que esse vídeo ele possa ter te ajudado. A gente vai fazer vários vídeos aqui voltados para essa questão do jejum, mediante as nossas experiências. Esse é um tema muito importante. Talvez possa parecer que esse vídeo ficou um pouco vago, mas se você for olhar bem direitinho, a gente consegue aprender muitas outras coisas aqui nesse tema, tá bom? O meu intuito aqui não é trazer algo cronológico, não é trazer algo teológico, podemos dizer assim, mas é algo pessoal, sem ferir a palavra de Deus, sem muito misticismo. Mas eu acredito que o que a gente precisa hoje é de experiências reais, não de pessoas que já conseguiram, mas de pessoas que estão nesse processo. Então vocês podem contar comigo, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Não esquece de seguir, deixa teu comentário aqui, comenta aqui uma experiência sua com o jejum. Eu quando comecei a ver esses vídeos de jejum, eu ia muito nos comentários, e os comentários me edificavam muito. Então se você tem alguma experiência com o jejum, deixa seu comentário aqui embaixo. E é isso, obrigado, até o próximo vídeo.